Boa noite a todos. Estamos aqui de novo em mais uma live do quadro Eu Quero Saber. Hoje temos o convidado Ali Ferraz e nós vamos conversar sobre mobilização, a importância do voto. Vamos aguardar então o nosso convidado. Estou aguardando ele pedir para entrar. Ele já está aqui presente. Oi, Ali. Você precisa de pedir para entrar na live. Vou já adiantando, fazendo uma breve apresentação do Ali. Ali Ferraz, ele é jornalista e historiador. Ele milita nas causas políticas há mais de 30 anos e também tem muitas ações, desenvolve muitas ações no terceiro setor. O Ali precisa de pedir para entrar, para que você possa estar comigo aqui. A Sandra está aqui. Tudo bem, Ali? Encontrou o jeito de pedir para entrar? Carol, dá uma mão pro Ali, fazendo um favor. Carol, você tá aí para ajudar? Só um momentinho. O Ali tem o botãozinho ali do lado que você pede para entrar, para participar. Hoje nós vamos falar sobre mobilização social na digital, sobre a importância do voto, as funções dos parlamentares. Carol, ajuda aí o Ali. Entrando. Agora sim. Opa, deixa eu inverter a câmera. É isso, né? Tá Isso. errado aqui a câmera. Como é que eu faço? Aqui. E aí, Pronto, pronto. boa Agora estamos noite, aqui. Ana. Tudo bem? Boa noite a todos, Mauro. Parabéns, Mauro. Obrigado, Eu viu, que pela agradeço, oportunidade. Fico muito feliz. agradeço por ter aceitado o convite, Ali. É muito importante a gente ouvir o que você tem para falar para a gente, que você milita na política há mais de 30 anos e você tem, assim, muita experiência nisso. E todos nós aqui queremos saber qual que é a importância da mobilização digital, do valor do voto e da função dos nossos parlamentares após eleitos, né? Então, eu fiz uma breve Vamos falar apresentação, não disso. sei se você já estava com a gente, mas eu gostaria que você se apresentasse para Terça. todo mundo, contasse alguns detalhes sobre você, Ah, como você já sim, militou na claro. política. Fica à vontade, Ali. Claro, claro. Bom, você sabe, eu já milito há bastante tempo, já sou filiado a partido político e a gente sempre procurou, através da política, fazer
que a vida das pessoas fosse melhor, né? Eu acho que o único instrumento que a gente dispõe para efetivamente fazer alguma coisa é justamente através da política. Eu nunca fui candidato, nunca me animei, né? Mas eu sempre apoiei candidatos, eu sempre trabalhei por candidatos e tal. E eu fiquei muito feliz, Maura, quando você me disse que seria candidata a deputada federal. Aliás, eu te incentivava sempre, né? A gente, sempre que possível, a gente diz, olha, Maura, você tem o perfil, eu acho que você chegou a hora, né, de você já estar estabilizada profissionalmente, Sim, né, muito bem casada. Então, já os filhos criados, é hora de retribuir um pouquinho para a sociedade, sim, né, concordo. tudo aquilo que você, enfim, já fez. Exato. Mas a minha apresentação não vai muito além disso, além de ser o primo. Verdade, eu não falei para outras pessoas. Ele é nosso primo, o Ali. Sempre a gente conversou muito sobre Isso, política, né? Porque até ele sempre se envolveu, sempre participou muito da política, e com ele nós aprendemos muita coisa também da política. E agora, Ali comentando que você sempre incentivava, né? Então eu acho que agora o que acontece? Além de eu estar numa fase melhor da minha vida profissional, sem ter problemas com, assim, com os cuidados com os meus filhos, que já são adultos e tal. Mas o principal que eu acho é que eu encontrei um instrumento para isso, que foi conhecer o Partido Novo. exatamente, Aí sim houve uma completa exatamente. identificação, e aí eu penso, não, agora eu tenho um instrumento que eu possa me envolver e atuar e conseguir realmente algo que eu acredito que seja certo dentro da política, né? Então eu sou sim feliz por ter conhecido o Partido Novo. Mas, e eu agradeço, Que o Ali legal. está aqui, inclusive, para depois a gente vai conversar sobre, assim, a velha e a nova política, o que, o Ali acha que mudou com tudo isso, mas eu anotei aqui umas questões aqui, Ali, para não esquecer algumas e a gente não perder nenhuma oportunidade de falar sobre os assuntos aqui, né? Então, vamos começar? Claro, claro, claro. O Ali, a Vamos, primeira claro. pergunta é, o que é mobilização? Mobilização digital? Agora digital, mas o que é mobilização no geral e se sempre houve essa mobilização na sociedade? Conta pra gente. Claro. Olha, Maura, mobilização é uma coisa simples, né? É o ajuntamento de pessoas com um propósito específico. Então, a gente nunca percebeu, mas a gente fazia mobilização lá atrás, quando nós juntávamos as pessoas de vários sítios para fazer uma colheita, né, ou para fazer uma plantação, ou até mesmo para fazer um abate de animal. Era normal nos sítios, a gente matava porco para, né, e iam lá os parentes, os amigos, tal, todos ajudar, até pamonha. Você mesmo, que é uma pamonheira, né? Verdade, Você já fez mobilização e talvez sem perceber sim. que isso é mobilização. E a mobilização, ela vai um pouco além disso, né? Nas regiões urbanas, por exemplo, existiam movimentos de mobilização, principalmente nos mutirões de construção de casas populares. Tinham governos que incentivavam isso, eles forneciam lá os materiais, cediam os terrenos, e as pessoas iam lá construir com as próprias mãos as suas casas. Então, isso é muito legal. E tem, inclusive, outros exemplos de mobilização na política, então, quando o governo é ruim, nós já tivemos dois processos de impeachment no Brasil, um foi do Collor, o outro da Dilma, e foram feitos por mobilização, né? Para o bem, nós tivemos também mobilização pelas eleições diretas, que se hoje a gente tem a democracia, né, consolidada e através dela a gente escolhe o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos senadores, deputados, vereadores, prefeitos.
tudo em função da mobilização. No período da ditadura militar, nós não tínhamos eleição para presidente, né? Então, a mobilização é importantíssima. E em 2013 já começou a existir a mobilização na internet, né, digital, que também já teve bastante, mas em 2018 foi campeã, né? Aquela mobilização digital de 2018 foi enorme. E o que você acha desse momento? Foi um momento histórico, né? O que você acha dessa mobilização de 2018? Por que foi daquele jeito? O que favoreceu tudo aquilo? O que você tem para me falar em relação a 2018? Você está falando da eleição do Bolsonaro. Sim. Então, também houve sim uma mobilização durante a eleição do Bolsonaro, muito em função não de se acreditar que o Bolsonaro era um bom candidato ou que seria um bom presidente, nada disso. Na verdade, as pessoas que se mobilizaram em prol da eleição do Bolsonaro, elas estavam dizendo não ao PT e ao lulismo, né? Que não precisa a gente lembrar que as pessoas, de um modo geral, sabem o que aconteceu e tal. Então, e aí sim houve essa mobilização através das redes sociais, que hoje está presente na vida de todo mundo. Hoje todo mundo tem um celular. Você vê, que nós estamos fazendo. Eu estou em Itu, você em Olímpia, e outras pessoas estão nos ouvindo, nos vendo aqui, de outros lugares, né, do Brasil e até do mundo, né? Então, as redes são importantíssimas para isso. Mas a mobilização tem esse caráter. E essa mobilização digital, só uma perguntinha, essa mobilização digital nas mídias, você acha que facilita, atrapalha? Você acha que vem para o bem, pode vir para o mal? Como que você acha essa mobilização? Ela vem para o bem. Ela vem para o bem. Porque em 2018 aconteceu uma coisa também que as pessoas perceberam que a mobilização pode ser para o mal. Então, você vê, em 2018, a grande diferença é que hoje as pessoas já perceberam que se utiliza da mentira na mobilização para convencimento, né, principalmente dos incautos. E outra coisa, não só dos incautos, de um modo geral, o ser humano ele não sai de casa dizendo, olha, hoje eu vou sair para errar. Não, ele sai, eu quero acertar. O que eu vou fazer hoje vai ser tudo certinho, bonitinho, como eu fiz ontem, como eu pretendo fazer amanhã. E, então, nesse sentido, hoje as pessoas perceberam que, mais uma vez, elas erraram porque acreditaram em coisas mentirosas, né? Em fake news, enfim. Então, é mais ou menos assim. Então, existe, é para o bem, porque a informação corre longe, mas temos que tomar cuidado, né, Ali? Esse negócio de passar para frente informação que a gente não tem certeza que é verdadeira, né? Acho que a gente tem que prestar muita atenção, para a gente não cair em engodos, né? A gente cai em engodos, né? A gente é mal informado, acaba sendo mal informado, né? E você acha, Ali, que agora, essas eleições, vai haver uma mobilização como teve em 2018, ou você acha que as pessoas estão assim meio desmotivadas, desesperançosas? O que você acha? Vai haver a mesma, toda a agitação que teve em 2018? Olha, Maura, o que eu posso te dizer é o seguinte, de um modo geral, a política, ela sempre foi mal vista, né? A política nunca frequentou as páginas principais dos jornais. A política sempre frequentou lá as páginas policiais, né? Então, fraude, roubo, sabe? São assuntos que não aderem nas pessoas. Então, ninguém quer saber de política. Hoje, se você perguntar, olha, quem sabe em quem vai votar para presidente? São pouquíssimas pessoas que estão envolvidas com esse tema hoje. Quando se começa com as eleições, o período eleitoral propriamente dito, aí o interesse das pessoas é despertado e aí elas começam a se informar. Então existe uma frase muito importante, que não é que as pessoas escolhem mal, elas são mal informadas.
Então as pessoas... então, Iludidas. quando você... Iludidas, iludidas. Então, quando você, por exemplo, olha a importância disso. Quando, por exemplo, você utiliza desse recurso, você amplia. Porque eu sou do tempo, por exemplo, que a gente fazia campanha eleitoral distribuindo santinhos na rua, né? Falando para cada uma das pessoas, olha, esse candidato, a doutora Maura, vai ser uma excelente deputada por causa disso, por causa daquilo, daquele outro. Era assim que a gente fazia. Hoje, a gente está fazendo uma live aqui, onde você pode demonstrar para inúmeras outras pessoas o que você pensa, qual o seu posicionamento com relação a diversos assuntos. Isso facilita a nossa vida, né? E a mobilização é importantíssima. E em relação a essa mobilização, então, a gente, com mobilização, um informando o outro, notícias verdadeiras de preferência, a pessoa vai ter condição de se convencer em votar em alguém. Aí, Ali, o que você tem para me dizer em relação à importância do voto individualizado, assim, porque assim, existe o voto. Vale a pena votar só na legenda? Nós temos que votar naquele candidato? Como é que é esse negócio da contagem de votos? Quantas cadeiras nós vamos ter lá? Quantos candidatos de cada partido vão ser eleitos e formar aquelas bancadas? Por que tem partido que tem uma bancada tão grande ou tão pequena, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso. Então, quando você vai apurar os votos e eleger, né, indicar os eleitos, quando a Justiça Eleitoral faz isso, ela leva em conta uma equação chamada quociente eleitoral. Então, é uma conta simples, né? Você vai pegar o número de votantes, dividir pelo número de cadeiras, e aí você tem um número X lá. E o partido que fizer aquele X tantas vezes é a quantidade de parlamentares que ele vai conseguir eleger, né? E, claro, tem o voto de legenda que conta, existem outros, mas, a grosso modo, é isso. Se o partido conseguiu 10 vezes o quociente eleitoral, que é a divisão do número de votantes, votos válidos, pelo número de cadeiras, se ele fez 10 vezes aquele número, ele terá, então, eleito 10 candidatos. Exatamente. Aí tem as sobras e tal, e tem o voto de legenda, que também conta, tem tudo isso. É tudo muito importante. Agora, os partidos bem estruturados, que têm bons candidatos, boas campanhas, é óbvio que ele consegue uma adesão maior e uma votação, uma eleição de uma bancada igualmente maior, né? Voltando à questão da mobilização, Maura, eu penso o seguinte, não é uma coisa difícil. A gente precisa ter convicção daquilo que a gente acredita, né? E em função dessa convicção, a gente consegue, com facilidade, convencer as outras pessoas. E como eu disse, ninguém sai de casa para errar. Todos querem acertar. Nas eleições é igual, né? E quanto mais ele tem informação, tanto mais ele escolhe melhor. Né? É mais ou menos isso. Aí tem uma pergunta. Ficou clara essa questão? Sim, sim. E tem uma pergunta agora, até em relação a isso, do Renato, perguntando, e como é que podemos pesquisar se aquela notícia é fake ou não? Você sabe nos informar, o Ali? Olha, de um modo geral, Renato, eu não sei te responder exatamente. Mas de um modo geral, tudo que a gente ouve, pelo menos, eu pratico isso. Tudo que eu ouço, eu vejo, eu leio nas redes sociais, a primeira coisa que eu faço, principalmente com as coisas importantes, porque rede social tem de tudo, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu dou um Google e vou conferir se aquela matéria vem de um veículo de credibilidade, né?
que veio do Estadão, da Folha, do Globo, enfim, de um grande jornal local de boa circulação. Se é apenas a opinião de uma pessoa ou uma denúncia de uma pessoa, aí já fica mais fácil de ser fake news, né? Então, eu uso essa estratagema. Tudo que eu vejo, tudo que eu leio e tal, eu confiro no Google. Se tiver publicado num grande veículo de comunicação, eu tenho certeza que é verdadeiro. Se não tiver, pode ou não ser. Mas se não saiu hoje no jornal, vai sair amanhã ou depois, mas aquele fato vai ser relatado. Isso é experiência profissional, E né? muitas vezes, Ali, quando a gente já vai pesquisar aquele assunto, já encontra lá na lista do resultado da pesquisa que é fake. Ó, essa notícia, tal, é Exatamente. fake, Olha, Então, você já consegue fulano já perceber, né? desmentiu. Exatamente. Agora, É, Ali, em exatamente. relação ao voto, tá muito difícil você escolher, né? Por exemplo, as pessoas vão votar, já sabem para quem vai votar para presidente, às vezes até nem sabe muito, está em dúvida, mas acaba tendo noção, ó, tem esse e tal. Governador, a mesma coisa. Agora, deputado federal, senador, são muitas opções e tal. Então, às vezes a pessoa, e tem muitos candidatos, não tá fácil você escolher um ou outro. Ainda bem que existe o novo, que aí fica mais fácil de escolher candidato. Então, Claro, porque claro, todos claro. têm o mesmo padrão, tem um padrão de qualidade, entendeu? Tem um selinho de qualidade, passa por processo Exata, seletivo, exato. formação e seleção, quer dizer, a gente vai preparado e somos cobrados para manter o alinhamento em toda a sua gestão, né? Toda a sua, o seu período parlamentar, né? Mas, voltando ao assunto, Ali, eu acho importante isso, mas eu falo assim, existe uma necessidade de se votar no candidato específico? Se eu quero aquele candidato eleito, faz uma Como diferença eu escolher? votar no candidato ou votar só na legenda daquele candidato? Por exemplo, a doutora Maura é do Partido Novo, eu não estou lembrando o número dela, vou votar na legenda. Faz diferença? Não faz? Como que você explica? Faz, faz, faz. Faz sim, faz. Às vezes, por causa de meia dúzia de votos, o seu concorrente chega na frente, seja ele do seu partido ou não, né? Então é importantíssimo escolher especificamente aquele candidato. Eu sei que o tempo está se esgotando, mas eu vou tentar explicar muito rapidamente a importância dessa escolha. Inclusive, já vou deixar marcado com você, Maura, você pode me acionar quando Com você quiser, a certeza, gente continua, podemos falar tantas outras vezes quanto você quiser. com certeza. Mas é o seguinte, olha, é importante assim saber qual é a função do parlamentar para você poder fazer uma boa escolha. Não é só aquele cara que está qualificado, aquele cara que tem bons diplomas universitários ou não, né? Mas, enfim, que está qualificado, que tem boas propostas, boas, enfim, boas intenções, né? Exato. Mas precisa ver por trás daquele candidato o que existe. Hoje, por exemplo, nós temos configurado no Congresso Nacional as famosas, principalmente na Câmara Federal, temos as famosas bancadas. Então, nós temos bancadas da bala, bancadas Da igreja. enfim, do agronegócio, da igreja, dos sindicatos. Nós temos muitas bancadas lá que são ajuntamentos de forças políticas que fazem não fazem proposituras Para a comunidade. de sua própria vontade, levando em consideração o que é preciso fazer para a comunidade, levando em conta muitas outras questões que favoreçam os interesses nacionais, que são os interesses nossos do dia a dia, Maura. Olha, por exemplo, tem gente que é a favor do aborto, tem gente que é contra. Mas vamos tecnicamente discutir esta questão para saber
se para a maioria que é a favor vai ser bom, ou se para a maioria que é contra vai ser ruim. Então precisa ter Diálogo. muito estudo, muito diálogo, muita... Exatamente. Pois é o que a Sabe? gente vê, Então, o Ali, é o que a gente vê, né? Quando os candidatos é, prometem o fundo e depois que são eleitos, aí entram nesses conchavos em proteção, vamos assim, de interesses de classes, indivíduos e grupos, né? E esquecem as pessoas que os claro, elegeram, não é mesmo? Então, em relação exatamente, a isso, exatamente. você acha que existe uma forma de mudar isso, de melhorar isso, ô Ali? Das pessoas serem realmente conscientes do propósito, do que eles estão fazendo lá, que estão defendendo é a sociedade e não interesses escusos de Exatamente, grupos e tal. exatamente. Você acha que isso pode mudar? Olha, pode, mas é muito difícil, porque isso é uma corrida de bastão. Cada um dos bons que vem traz o bastão para um próximo, ele tem que prosseguir naquela linha, né? E existem, porque todos os governos, nós temos que entender o seguinte, nós temos três poderes no Brasil, né? Temos o poder executivo, que é o governo, nós temos o poder legislativo, que é o parlamento, são os parlamentos, e temos o poder judiciário, que, vamos dizer, é o fiel da balança. É o cara que uma hora diz, ó, você está certo, você está errado, então, aí outra hora fala, não, você é que está certo e você é que está errado. Ele entra para tirar dúvidas, né? E os governos que não fazem muita... que não tem muito diálogo, que não querem discutir as questões da forma como se precisa, com um bom nível técnico, fazendo convencimento dos parlamentos, eles se utilizam muito de um recurso chamado emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar, gente, é um absurdo, isso é uma vergonha. E agora nós temos Isso até as emendas do relator. Isso aí é o que a gente conhece popularmente como toma lá da cá, né? É o toma lá da cá, né? É tomar lá da cá, exatamente. É mais um tomar lá da cá, porque isso é institucional, quer dizer, não é que o cara tá se corrompendo, né? Ele não teve lá um processo de corrupção, Vamos dizer né? assim, ó, Não foi isso que não é aconteceu. ilegal, mas é imoral. É mais Não, é completamente imoral e completamente ruim, pernicioso. Porque veja bem, o que é emenda parlamentar? O cara vai lá, pega aquele... Isso é constitucional, está lá na lei. Ele tem por ano tantos milhões que ele vai dizer, ó, isso aqui vai para Guaraci, isso aqui vai para Olímpia, 200 mil vai para Santa Casa de Barretos, sabe? Só que, será que só a Santa Casa de Barretos que precisa? Será que é só a Olímpia que precisa asfaltar e precisa de 100 mil reais? Será que Guaraci precisa de uma creche nova? Na realidade, Isso Ali, precisa ser o que eu discutido. penso dessas emendas é que é um trunfo que esse parlamentar tem na mão para negociata, né? Para compras. Eu não entrei nem nessa questão, Maura, da utilização em si, né? Lá no final, que a gente sabe que existem muitos Todo mundo sabe. interesses. E aí é onde Então, eles sabem que todos sabem e tudo isso fica por isso mesmo. Então, eu acho assim, quero ver se você concorda comigo, Ali. A política precisa de renovação. Precisamos tirar. Eu não entendo por que essas pessoas que estão lá, praticando sempre esses mesmos toma lá da cá, defendendo o que é de interesse próprio apenas, não pensa na população, nas pessoas que votaram nele, colocaram ele lá. E como é que eles são eleitos novamente? Eu não é um entendo isso. desvio de função, né? Então, É um desvio de agora, função. a população não vê Olha, isso, a população não percebe que ele está lá e não está trazendo nada em troca. Será? E por que eles estão eleitos não novamente? Pois percebe. é, Ali. Não percebe, Isso é um não problema. percebe. Infelizmente, como eu te disse, a política só figura nas páginas policiais dos jornais. Ela não figura nas primeiras Pois é. páginas, porque não tem interesse, não vende jornal.
O que vende jornal é falar que a coisa é ruim, né? Mas não são todos que são ruins, Não, sim. tá? A gente tem bons parlamentares. Nossa, nós temos, na história do Brasil, nós temos exemplos de pessoas que foram verdadeiros heróis atualmente, Ali, nacionais. nós temos lá todos os deputados do Partido Novo, e no total de bons deputados, que têm bom resultado, que votam naquilo que é importante para a população, e não por interesses próprios, ou de pequenos grupos, ou de grandes empresas, coisa e tal, são 25 parlamentares, não por cento, 25 parlamentares, que tem uma característica de um político que deveria ser todos os outros, entendeu? Então, nós precisamos aumentar a informação, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham a informação de que existem possibilidade de um voto que vai valer a pena. Maura, olha, um conselho valiosíssimo para você. A política é uma luta diária, a gente não para de lutar nunca, 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 nunca. E a gente só vence na política quando a gente ouve as pessoas. O político tem que aprender que o primeiro que ele tem que ouvir não é o seu eleitor apenas, mas ele tem que ouvir a sociedade, o que a sociedade está precisando. Quando ele faz isso, ele erra menos. Ele não é só que ele acerta mais, mas ele erra muito menos. E com isso as coisas avançam no sentido da justiça social, da cidadania, do bem-estar, né, da boa política. Isso é importantíssimo. Então, o conselho, minha prima, sempre utilize das redes, faça o que você está fazendo e escute todos, os teus eleitores e aqueles que também não votaram em você, porque você é parlamentar. Vou estar representando o povo. Se você, sendo eleita deputada federal, você vai ser deputada brasileira, não é de Olímpia, não é dos teus eleitores, você vai ser uma deputada do Brasil. Então, tudo que você fizer reflete para o Brasil inteiro, não só para o teu público. É importantíssimo ouvir, 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 ouvir. E aí, é claro que você vai cansar de ouvir, vai ouvir muita coisa que não valeria a pena gastar energia, mas é importante que você conheça. E aí você seleciona o que é o certo, o que é errado. E outra coisa também, ouvir não só... O primeiro a ouvir é o povo, né? É o eleitor. Mas os teus pares, porque eles também foram eleitos, bem ou mal, eles foram eleitos. E aí, quando há essa integração, há um avanço nas proposituras e na aprovação de boas leis. No bem comum. Porque por um bem comum. No bem comum, exatamente. Lari, nós estamos precisando encerrar, mas uma última pergunta que eu acho muito importante. E os eleitores que elegem, dão seu voto, depois viram as costas e nem estão aí com o que está acontecendo lá no parlamento. Você acha que... Você pode dizer alguma coisa, dar um recado para as pessoas que estão aqui nos assistindo sobre a responsabilidade do eleitor em relação ao voto que deu? Muito. Olha, da mesma forma que o parlamentar eleito, a função primeira é fiscalizar o executivo, né? Então eles têm que estar sempre, eles não podem estar de mãozinhas dadas, eles têm que estar conversando, discutindo, não é só brigando, não é briga, não é? Eles têm que discutir as questões todas, olha, eu penso isso, o outro diz eu penso assim, então vamos ver um meio termo. Da mesma forma que o parlamentar fiscaliza o executivo, ele é eleito para fiscalizar, o eleitor também precisa fiscalizar, não só o seu eleito, em quem ele votou, porque, afinal de contas, todos que foram eleitos governam para todos, para a nação, para a sociedade como um todo. Então, ele precisa falar com o seu deputado. Por isso que existe essa máxima de que a cada 4 anos, né, a cada 4 anos você tem eleição, é que os políticos vão lá na casa do cara, mas vai pedir voto. Ou não vota mais, por 4 anos. A cada 4 anos ele vai lá.
Então, e hoje, Maura, as redes sociais facilitam muito isso. Hoje você tem e-mail do deputado, público, né? Todo mundo, você pode mandar e-mail, tal, fazer sugestão, dizer, olha, deputado, você está pensando, tem uma propositura aí e tal, por que você não vê essa questão de tal forma? Considere isso, sabe? Dá para hoje você tem como discutir. E com as redes sociais, mais ainda, porque eles mantêm os seus canais no Instagram, no YouTube, né? Enfim, em todas as redes sociais. E você pode utilizar isso para dar o seu recado e fiscalizar. E, obviamente, todos os sites de todos os parlamentos são obrigados a publicar tudo que acontece lá dentro. Às vezes a gente reclama, né? Pô, mas gastam tanto dinheiro para fazer essa TV, câmara, só tem porcaria, mas é lá que você vê quem são os bons e quem são os ruins. Agora, você precisa gastar tempo. Você precisa dedicar. Se você vai jogar tênis, vai nadar, vai na academia, vai no cinema, faz um churrasquinho uma vez por semana, tira uma horinha por semana e dá uma passada no site, lê lá o que eles estão propondo. Olha, nós vamos mexer na sua aposentadoria, nós vamos aumentar o imposto, não sei das quantas. E aí o que você faz? Você não gostou? Então você começa a conversar com outras pessoas e começa a criar um movimento de ir pressionar os caras. E com as redes sociais você tem esse canal direto. É importantíssimo. E é uma forma, né, Ali, de mobilizar também. A mobilização, olha, tem uma pauta ali importantíssima. Se todo mundo ficar quietinho, eles vão fazer o que eles querem. Se a gente ficar em peso, mostrar o que a gente espera do resultado daquela votação, eles vão pensar 2 vezes antes de votar, não é mesmo? Não tenha dúvida. É importante. Não tenha dúvida. A participação, a mobilização é muito importante. A fiscalização e feita através da mobilização. Aí não. Olha, é imbatível, Maura. É uma receita que funcionou a vida inteira e que vai funcionar sempre. Mas as pessoas têm essa responsabilidade. Infelizmente, porque a política só aparece o lado ruim da política para as pessoas, ninguém gosta, sabe? Não vou me envolver com isso, aí só tem bandido. Mas a política é a ferramenta que rege a sua vida. Ela que diz se você vai viver ou se você vai morrer. Se é a política que decide se o Brasil vai viver em paz ou se ele vai para a guerra. É isso, né? E envolve tudo, economia, educação, segurança, tudo que faz parte da sua vida é a política que diz como é que vai funcionar. A gente vive a política mesmo a gente não se importando com a política. Ela vem até a gente, mesmo, não é mesmo? Mesmo. Inclusive, muito cedo eu aprendi, ouvindo, que o mal de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E nem sempre quem gosta é o mais certo. É o melhor. É o melhor. Exatamente. Uma frase excelente para a gente encerrar a nossa live de hoje. Ali, primo, quem não entrou agora, ele é meu primo, tá? Sempre militou na política, mais de 30 anos, conhece toda a evolução da política, da velha política, da nova política, e que a gente acredita e tem fé de que as coisas estão melhorando. Temos armas da mobilização, da internet, para a gente poder ajudar a melhorar a política, melhorar nossos representantes lá no Congresso. Então, nós vamos ter outros bate-papos, né, primo? E se Deus quiser, vamos com certeza, sempre informando, orientando e estimulando as pessoas a participarem da política, né? Eu estou à sua disposição porque eu acredito que a deputada Maura vai ser uma das melhores. Vou dar muita dor de cabeça, com certeza, se eu for eleita, para todo mundo lá. Eu sou um entusiasta da sua candidatura. Muito obrigada. Viu? Pode ter certeza. E conte sempre comigo. Eu agradeço muito a oportunidade. Não é tudo isso que a Maura falou, ela exagerou um pouquinho. Claro, não é fake.
Sim, eu militei, eu milito ainda, né, já há muito tempo, há mais de 30 anos realmente, e tal. Eu só não fui candidato. Eu não sou conhecido porque eu não fui candidato, mas nos meandros da política a gente trabalhou Sim, bastante. Mas foi muito suor e, graças a Deus, os resultados, né, são aparece, sempre né? bons. Ah, mas você fez, mas a política está tão ruim. Mas podia estar pior, Poderia estar podia estar pior, né? pior. Podia estar pior. Exatamente. Obrigada, Priscila. Uma Tá boa bom, noite. querida. Estou à E a gente disposição, combina uma viu? próxima em Uma breve, boa... tá? Muito obrigada. Boa Isso. noite. Estou à sua Um abraço a disposição. todos. Oh, boa Boa noite noite. para você Todo também. mundo. Boa A noite a todos. todos. Muito A obrigado gente também, agradece a viu? todos aqui presentes. Tchau, Tchau. tchau.